Oi, turminha, tudo bem? E aí, como passaram o sábado e o domingo? Bem? Ai, que bom. Eu espero que vocês tenham passado um final de semana bem feliz, tá? O meu também foi. Por isso que eu estou falando. O que acontece comigo, de coisas boas, eu sempre gosto que aconteça com outras pessoas. Na nossa aula de hoje, nossa aula hoje é segunda-feira e nós estamos fazendo uma aula de ciências. Então, hoje eu não vou dar língua portuguesa, eu vou dar somente ciências. E aí, para isso, eu preciso que vocês peguem o livro de ciências de vocês e abram ele lá na página 42, tá? E na página 42, aqui ó, capítulo 6, tecnologia a favor da saúde, é esse o tema. Então, o nosso tema principal, tecnologia a favor da saúde, fala um pouquinho sobre vacinas, tá? E aí vocês vão falar assim, mas o que a vacina tem a ver com tecnologia? Muita coisa, porque é através dessa tecnologia que se chega a resultados para proporcionar coisas boas à nossa saúde, né? Então, o que hoje a tecnologia está fazendo? Ela está em busca de uma vacina contra o Covid, né? E o que vem a ser uma vacina? A vacina nada mais é que uma defesa que é colocada dentro do nosso corpo para protegê-lo e ele não ficar doente. Então, uma pessoa que é vacinada, ela não pega a doença, ela fica com o corpo imunizado. Então, imunizado é que ela tem um escudo, ela tem uma barreira e ela não vai ficar doente. Então, por isso que é muito importante, quando o bebê nasce, ele toma algumas vacinas no hospital, mas depois a mãe tem que ir de tempos em tempos ao posto de saúde para dar as doses de vacinação. E o mais legal que eu acho é que o Ministério da Saúde, ele fica em cima para verificar se a criança está sendo vacinada. Tanto é que criança que não é vacinada, o nome da criança sai no jornal da cidade. Por que sai no jornal? Para alertar familiar, conhecido, que aquela criança está sem a imunização de determinadas doses. Então vamos fazer a leitura dessa página 42, ela é muito legal. Então olha lá. As vacinas. Ao tomar uma vacina, nosso corpo produz defesas contra certos micro-organismos que causam doenças. Assim, o corpo fica protegido caso entre em contato com esses micro-organismos. As primeiras formas de vacinação são muito antigas. Os chineses já faziam uso dessa prática há quase 1000 anos. Já pensou? E outros povos da Ásia, da África, também desenvolveram técnicas semelhantes. Eles buscavam provocar uma forma mais branda de certas doenças. Assim, quando as pessoas eram infectadas novamente, não voltavam a adoecer do mesmo mal, prevenindo-se das formas mais fortes das doenças. Lembra que eu falei? Uma pessoa que ela é vacinada, ela não fica mais doente. Então, por exemplo, eu tomei vacina contra sarampo. Eu posso ficar perto de alguém que tenha sarampo porque eu não vou ficar doente. Então, meu corpo já está, imunizado, ele não fica mais doente daquela determinada doença. Mais tarde, na década de 1790, um médico inglês chamado Edward Jenner fez muitos experimentos com uma variedade mais branda da varíola e desenvolveu uma técnica que chamou de vacina. Até hoje ele é considerado o inventor das vacinas. Então, o que ele fez? Ele pegou
uma dose da varíola, colocou lá no laboratório dele. Só que a varíola, vamos colocar assim, ó, vamos colocar em números. Então, a varíola, ela é o número 1000, a doença no corpo de alguém. O que ele fez? Ele pegou um pedacinho dessa doença, 1 de 1000, e aplicou em algumas pessoas como teste. Quando ele fez isso foi considerado uma vacina, porque ao aplicar esse 1 de 1000 numa pessoa, não era o 1000 que deixava a pessoa doente e levava à morte. Não, era uma pequena dosinha, uma gotinha. E aí o que ele fazia? O que acontecia? A pessoa, quando recebia aquela dose no corpo, o corpo automaticamente trabalhava todo lá dentro, né? O nosso sistema, né? Lá de dentro do corpo. O nosso sistema corporal ia trabalhando, criando o quê? Anticorpos para proteger o corpo da pessoa. Daí aquele anticorpos conseguia bloquear aquele pedacinho de nada que foi colocado no corpo da pessoa. Só que aquilo, sem querer, ele foi vendo que as pessoas que tomavam aquela pequena dosagem daquela doença podia chegar perto de quem estava doente que não ficava mais. Então foi assim que ele criou a primeira vacina, que foi a vacina da varíola, que dizimou muitas pessoas, tá? Então, olha só que bonitinho aí a foto, ó. Lá na página 42, tem uma foto de um menininho indígena. Olha que bonitinho, olha o sorriso dele, que coisa mais fofa. Ó, então, ó, nós temos aqui, ó, é o menino indígena sendo vacinado por uma agente, né, por uma enfermeira, e ele está sendo imunizado, né? Olha a importância da dose da vacina. Por isso que quando começa a campanha da vacinação contra a gripe, que é muito importante tomar, porque você pode ficar resfriado, mas você não vai pegar aquela gripe que vai deixar você estarrecido, acamado, né? Você pode pegar uma gripe, mas que não vai ser a mesma daquela dose, porque resfriado e gripe, existem 1 milhão de vírus. Então, cada vez que a gente fica doente com gripe ou com resfriado, não é o mesmo. Então, por exemplo, semana passada eu estava gripada, por exemplo. Não estava, não. Se eu ficar gripada hoje, é um outro vírus que entrou em contato com o meu corpo. Então, cada vez que eu fico doente, é um vírus diferente que me contaminou, tá? Olha, agora nós vamos lá. Deixa eu ler a legenda aqui da campanha da vacinação da página 42. Ó, durante os primeiros anos de vida, as crianças são vacinadas contra muitas doenças. A agente de saúde, que é essa enfermeira, aplicando vacina contra a gripe em menino indígena da etnia Guarani, em Bia, em Parelheiros, São Paulo, 2016. Então, essa foto tem 4 anos. Agora, tem exercício para vocês resolverem. Antes de eu deixar aí abertos o exercício para vocês resolverem, eu vou ler o enunciado número 1, a gente vai fazer juntos a leitura do cartaz, e aí vocês vão fazer essa atividade sozinhos, e amanhã eu posto a resposta, tá? Então, olha lá. Todos os anos, antes do início do inverno no Brasil, o Ministério da Saúde promove campanhas de vacinação contra a gripe. Observe o cartaz da campanha e responda. Então, olha que bonitinho, ó. Tem um cartaz, né? Contra a gripe, seu escudo é a vacinação. Então, de 4 a 22 de maio, existe a prevenção, né? Que é a vacinação contra a gripe. Então, o que eu quero que vocês olhem aí, ó. Olha nesse cartaz o que tem aí, ó. Tem
duas mãos, né, segurando uns bonequinhos. E o escudo no meio. Quem são os bonequinhos? Olha, tem um médico ou enfermeiro, tem uma criança, tem uma mulher grávida, tem um senhorzinho, tem uma senhora e tem um índio. Eu acho que essa senhora aí parece uma cozinheira, uma professora. Então, o que eu quero que vocês observem, tá? Eu quero que vocês observem aí, né, todos esses desenhinhos aí e principalmente embaixo tem um bonequinho branco com o escudo da vacinação. Vocês conhecem ele? Vocês já ouviram falar dele? Quem é esse bonequinho que aparece aí? Quem que é ele, ó? Esse aqui, ó. Ó, quem que é ele? Vocês o conhecem? É ele que eu quero saber. O nome dele, tá? É Zé Gotinha. E ele foi lançado, tá? Em 1986. O Zé Gotinha foi criado. E aí teve uma grande campanha de vacinação durante muitos anos para que todos conhecessem esse Zé Gotinha. Teve até um concurso para ver que nome iria ser dado para esse agente aí, que é esse desenhinho, que é o Zé Gotinha, tá? Então, o Zé Gotinha até hoje, falou de vacinação, o Zé Gotinha aparece no cartaz, tá? Por quê? Porque no Brasil foi erradicado algumas doenças, tá? Por exemplo, uma delas foi a poliomielite. E a poliomielite, ela é uma doença que aqui no Brasil não tem mais. Professor, o que é poliomielite? Poliomielite é a paralisia, tá? Então, através dessa campanha que foi muito forte e, nossa, nós conseguimos erradicar essa doença aqui no nosso país. Então, pesquisem vocês em casa sobre a poliomielite. Pesquisem isso daí, pesquisem sobre o Zé Gotinha, vocês vão ver vários cartazes dele e vocês vão ver que em todos os cartazes das campanhas de vacinação, o Zé Gotinha está lá, tá? Em casa, vocês vão fazer as atividades A, B e C, tá? E nós vamos agora lá para a página 44, eu vou ler com vocês. E amanhã eu posto a resposta. Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre os medicamentos. Quando o corpo está doente, existem medicamentos que podem ajudar. Alguns deles tratam os sintomas das doenças. No caso da gripe, por exemplo, eles são utilizados para reduzir sintomas como febre e dores pelo corpo. Então, olha ali ao lado tem uma fotinho. E a legenda fala assim, ó, quando estamos doentes, é importante ficar em repouso, manter uma alimentação saudável e ingerir bastante água para que o corpo possa recuperar da doença. Por quê? Porque quando você bebe água, você faz xixi. E se você tem febre, você tem alguma coisa, com você bebendo água e eliminando esse xixi, a doença vai sendo eliminada do corpo, ela vai saindo do nosso corpo, tá? Há medicamentos utilizados para matar os micro-organismos que causam infecções. É o caso dos antibióticos. Até a descoberta do primeiro antibiótico em 1928, muitas pessoas morriam de doenças que hoje podem ser curadas por esses medicamentos. Então, quando a gente fica doente, o que a gente faz? A gente vai ao médico e nessa consulta médica, o médico vai avaliar
para definir qual é o medicamento adequado para você. O medicamento que você toma não pode ser o mesmo que eu tome, porque a sua dose de medicamento é diferente da minha. O meu corpo é de um adulto, o seu é de uma criança, de um pré-adolescente, então é diferente a dose. Então, por isso que nós precisamos ir ao médico. Eu não posso chegar na farmacinha ou numa farmácia e sair comprando remédio. Eu não posso, o brasileiro tem costume de auto se medicar. Por isso que tem muitas pessoas que acabam ficando mais doente do que deveria estar. Por quê? Porque tomou o medicamento errado. Por que tomou o medicamento errado? Porque a vizinha da vizinha da vizinha falou que era bom aquele remédio. E não é verdade. Tá? Então, ó, embaixo aí, a leitura continua. Antes tem uma foto e embaixo da foto tem aí, ó, o biólogo Alexander Fleming, em seu laboratório em 1928. Ele descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico a ser utilizado como medicamento. Eu tomei penicilina. Por que eu tomei penicilina? Porque eu tinha uma doença no sangue. Então, eu era criança, eu caía muito, eu fui diagnosticada e de 15 em 15 dias eu tomava penicilina. Então, é graças a isso, né, que eu fui curada dessa doença. Qual é a doença? Reumatismo. Então, reumatismo é uma doença do sangue. Então, eu fui curada, mesmo eu estando curada até hoje, ainda adulta, eu vou ao médico para verificar se o meu reumatismo está ok ou não, tá? Mas ainda tá tudo ok. Nunca mais voltou mesmo. Todos os medicamentos devem ser usados apenas com a indicação e orientação de um médico. Para que o medicamento contribua para a cura da doença, é preciso seguir as recomendações médicas da dosagem e o período de uso. A automedicação, isto é, tomar remédio sem consultar o médico, pode trazer sérios riscos à saúde. Já havia falado isso com vocês. Aí ao lado tem um exercício aí, vamos ver juntos. Leia o quadrinho e responda. Quero comprar esse remédio porque é o mesmo que a minha amiga tomou. Ela disse que ficou boa em pouco tempo. O cliente da farmácia deve tomar o remédio só porque a amiga dele tomou? Qual seria o procedimento correto? O que eu falei para vocês, né? Eu posso tomar o remédio que a minha vizinha tomou? Ele é bom para mim? Meu aluno está doente. Eu posso dar o remédio que eu estou tomando para ele? Não, jamais. Se eu estou doente, eu tenho que consultar um médico. É só ele que vai saber qual é a dose necessária para o meu corpo. Porque cada peso, cada corpo reage de um jeito. Há pessoas que têm alergia a determinados medicamentos, a pessoa que tem, por exemplo, se o medicamento tiver uma dosagem, algumas dosagens com lactose, com glúten, você já pensou se uma pessoa intolerante a glúten, intolerante a lactose toma um medicamento desse? Ela vai para o hospital. Então, olha a importância da gente saber direitinho aquilo que a gente faz, tá? Então, o que a gente vai responder aí, tá? Ele pode comprar o remédio? Não. E o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar um médico. Muito bem. Vamos ler o texto e observar a imagem e responder as questões A e B. Olha lá. Que tal uma reflexão sobre as propagandas de medicamentos e produtos farmacêuticos divulgados na mídia? O que é mídia? Na televisão, tá? Você liga a televisão, abre um jornal, uma revista, vê cartazes e anúncios em outdoors, ônibus, trens, metrô, todos
prometem maravilhas e alívios rápidos, né? Principalmente remédio contra dor de cabeça, enxaqueca. Os medicamentos são essenciais quando receitados e usados adequadamente para diagnosticar, prevenir e curar doenças. Utilizados de maneira incorreta ou consumidos sem orientação médica, podem causar efeitos indesejáveis e oferecer riscos à saúde. Então, por exemplo, eu tenho dor de cabeça todos os dias, aí eu vou e tomo remédio. Está certo? Não, eu preciso consultar um médico, porque se a minha cabeça dói diariamente, alguma coisa está acontecendo no meu corpo. E se eu fico tomando doses e doses e doses de remédio, quando eu precisar tomar aquele remédio, meu corpo não vai mais responder. Eu vou ter que tomar um remédio muito mais forte. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação àquilo que eu ingiro. Por isso que eu preciso sempre estar consultando um médico, um especialista da área da saúde, para ele me orientar qual é a dosagem que eu preciso. Aí tem uma propaganda aí, ó, capa da cartilha da Anvisa sobre o uso de medicamentos. O que vale a pena saber sobre a propaganda e o uso de medicamentos? A informação é o melhor remédio. E da televisão, ó, tá saindo um monte de caixinha de remédio, tá? Então, você vai responder A e a B. Que mensagem a imagem passa para você? As propagandas de medicamento podem oferecer riscos? Explique. Então, você vai responder aí, tá bom? Então, por hoje é só. A aula hoje foi meio comprida, né? Meio longa, mas é uma aula necessária, né? É uma conversa sobre um assunto que vocês sabem muito bem, né? E aí vocês vão resolver. Amanhã eu volto com língua portuguesa e por hoje é só, tá? Um grande beijo e façam a atividade. Tchau!